Não existe a pastoral do dízimo sem agentes da pastoral. Só o padre não faz pastoral do dízimo. Nós dependemos de vocês, dos agentes que estão lá na batalha, que estão lá nos plantões, que estão lá na evangelização, e vocês são muito importantes. Por isso, vocês permaneçam aqui comigo, vocês fazem parte dessa missão. E também queremos com alegria saudar as irmãs religiosas que estão aqui. Estou vendo ali uma religiosa com a gente, né? Bem-vinda, irmã. As irmãs de Belém já estiveram aqui, mas a Claretiana está ali, não é? Lá da comunidade de Brejinho. Muito bem, irmã, que alegria. As religiosas são um apoio sempre presente na evangelização, em todas as pastorais. A gente preparou aquele telão ali, porque para ir falando aqui tanto tempo, é uma partilha que nós vamos fazer, partilha da nossa experiência, e aí a gente colocou algumas imagens para ajudar a não ficar enfadonho, porque a gente tem esse tempo para partilhar com vocês, tá bom? Quem sou? Eu sou, primeiro ali, ó, achei maravilhoso, viu? O Austin e Miriam, de vocês, o tema e o lema para esse nosso jubileu. Gente, dízimo, vivê-lo é nossa alegria. A gente precisa partilhar em 25 anos de pastoral, nesse jubileu desta organização, desta pastoral, com muita alegria. De fato, é uma alegria nossos encontros, nossa vida dizimista deve ser manifestação de alegria, e anunciá-lo é nossa missão. Com esta palavra que já foi proclamada hoje na oração inicial: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Olhe, eu achei belíssimo quando a irmã Domênica, aqui conduzindo a oração para acolher a Bíblia, ela disse: não existe dízimo sem a Bíblia, não existe. A fundamentação está ali. Então nós precisamos ter sempre consciência disso. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Nós, na pastoral do dízimo, como padre, na sua homilia de cada missa, como catequista, com a sua turma de catequese, nós estamos anunciando o Evangelho. Ser dizimista e ser da pastoral do dízimo é anunciar o Evangelho. Se a gente perder esse norte, esse rumo, a gente às vezes se perde no acúmulo de trabalhos, nas atividades, nos estresses, nas dificuldades, e a gente não consegue se sentir evangelizador. Então não percamos de foco, viu? Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Eu sou o padre Ayrton, coloquei ali uma foto da minha ordenação, porque eu me ordenei há 24 anos. Eu, segunda-feira passada, dia 13, 24 anos que eu me ordenei aqui, neste altar, e exatamente comecei segunda-feira o meu ano jubilar, porque vou fazer 25 anos de padre, e começo isso com o dízimo. Por isso eu coloquei ali 24 anos de dízimo. Quando eu comecei a minha missão na igreja como padre, o dízimo estava dando os primeiros passos nesse formato que nós temos aqui, e vamos agradecer 25 anos. Então começa hoje o ano jubilar do dízimo, é o lançamento deste ano, assim como eu comecei essa missão. Já estive em 5 paróquias, estou na 5ª. Minha primeira paróquia foi Monte Alegre, na época contendo também o município de Lagoa Salgada. A minha segunda paróquia foi Santa Cruz, com os municípios de Japi e São Bento do Trairi, estamos aqui, né? A minha terceira paróquia foi aqui, a Catedral, ali a turma do dízimo, ainda do meu tempo ali, né, Chaguinha? A minha 4ª paróquia foi Areis, a minha terra, com o município de Georgina Avelino, e agora estou em Nova Cruz, no início com a cidade de Lagoa d'Anta. Logo depois Lagoa d'Anta ficou independente, e hoje é só a paróquia, é só o município de Nova Cruz, mas ali tem 35 comunidades, viu? É uma paróquia com muitas capelas e comunidades. Dom Heitor de Araújo Sales, ele foi quem me ordenou, e foi Dom Heitor, o bispo, que teve um compromisso com a pastoral do dízimo, dando início a essa história. O pastoreio de Dom Heitor, aqui na nossa arquidiocese, foi muito importante em muitas coisas, mas nessa atividade do dízimo.
Dom Heitor foi aquele bispo que acreditou nessa proposta e disse assim, ó, ele gostava muito de dizer essas coisas e dizia e funcionava. Ele disse assim: eu quero que toda paróquia tenha a pastoral do dízimo. Porque naquele tempo uns padres acreditavam, outros achavam que isso não dava certo. Era aquela coisa, o povo não vai gostar, não vai funcionar. E Dom Heitor vem com um compromisso: eu quero. Eu lembro que Dom Heitor fazia isso com várias pastorais e às vezes cada ano ele escolhia. Era uma inspiração de Deus na vida dele. Teve um ano que Dom Heitor disse assim: eu quero que toda paróquia tenha infância e adolescência missionária. Aí, sabe aquela coisa do pastor? Então é muito importante que no início a gente possa fazer esse reconhecimento a Dom Heitor, tá? Eu quero, acreditou, vai ser. E mesmo diante da resistência de algumas paróquias, de alguns padres, a pastoral do dízimo foi iniciando. Ele convidou Fernando e Sânzia. Desde o início a pastoral, ela está junto com casais comprometidos com a igreja e com a evangelização. Hoje é o Austin e Miriam, né? Fernando e Sânzia saíram por paróquias fazendo isso. O próximo slide é Monte Alegre, justamente porque foi lá onde eu comecei minha missão. E lá convidei Fernando e Sânzia. Ali fizemos uma celebração campal ao lado da igreja. Era a fundação do dízimo. Foi um movimento bem grande, divulgado, para que o povo começasse a ouvir falar na igreja católica sobre dízimo. Que antes, nós católicos, quando falávamos de dízimo, era para criticar os evangélicos porque eles davam dízimo. Nós católicos falávamos de dízimo com isso, como se fosse uma coisa negativa, como se fosse uma exploração dos pastores, uma exploração da igreja evangélica. Muito católico dizia inclusive isso: eu acho melhor ser católico, aqui eu não tenho que ficar dando dízimo, e lá eu sou obrigado a devolver dízimo. Vejam como foi há 25 anos atrás a pastoral do dízimo chegar. Então, gente, era festa, era movimento, a gente tinha que criar um monte de coisa para chegar até as pessoas. E a adesão sempre foi muito grande, né? Muito grande. Mas vejam só, eu estou em Nova Cruz agora, e eu quando chego na paróquia, fico lendo o livro de tombo, que é o livro que os padres registram o que foi acontecendo na paróquia. Todo padre, ele vai escrevendo o que acontece, tudo. Até de acontecimentos marcantes da cidade, ele escreve ali. É um livro muito importante para a história. E eu fico fuçando, gosto muito de fazer isso. Fico lendo como começou a paróquia, o que teve, o que aconteceu. Eu encontrei lá em Nova Cruz, Diego, o próximo slide. O dízimo em Nova Cruz antecede essa fundação do dízimo da diocese. Eu encontrei Padre Bianot, creio que vocês conhecem Padre Bianot, 1995, ali eu tirei uma foto do livro de tombo, do ano de 1995, quando o Padre Bianot, ele escreve da fundação do dízimo. Ele diz: dia 13 de agosto desse ano de 1995, recebemos Aristides. Ele passou por aqui em algumas paróquias, era do MEAC, andava pelo Brasil fundando o dízimo. Recebemos Aristides, 1995, Padre Bianot fundou em Nova Cruz a pastoral do dízimo. Vejam só, anterior exatamente a 1997, que nós estamos a celebrar. Mas ainda, olha só como eu gosto de fuçar. Dom Matias, que por 22 anos foi padre lá em Nova Cruz, eu saí fuçando porque eu fico pesquisando, sabe? Vou para os arquivos, aqueles livros que eu fotografei ali, grande parte ali, ó, as traças já fizeram uma festa ali naqueles livros. 1969 foi o livro mais antigo que eu encontrei com o dízimo em Nova Cruz. Exatamente nesse esquema. Abria-se um livro, como aquele ali que vocês estão vendo, e cada ano tinha um livro, o nome do dizimista e na frente os quadrinhos, de janeiro a dezembro, e todo mês o dizimista. A gente fica olhando aqueles livros, pessoas que hoje são bem idosas,
pessoas que estão lá na comunidade, pessoas 1969, 70, 71 e por aí vai. Olha só, já existia, gente. Já era como uma semente, uma brasa que estava ali, precisando só alguém soprar para pegar fogo novo, como no fogo acontece. Aquela brasa que fica fumegante. Então eu achei muito interessante dar uma olhada nisso. Pode ser que na paróquia de vocês, se vocês fuçarem, pesquisarem, forem ao passado, vejam muitas coisas belas dos católicos de antes, que eram comprometidos também com essa pastoral. Seguindo adiante, eu queria passar com vocês sobre o dízimo na Bíblia, só para a gente ter uma noção, para a gente não dar só o testemunho e a gente não fugir do foco que não existe dízimo sem a palavra, sem a Bíblia. Olha, a primeira passagem bíblica sobre o dízimo está em Gênesis. Se você tiver a Bíblia pode ver, Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Gênesis 14, 18 ao 20. Faça a leitura. Diz assim, ó: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. Abençoou Abrão dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. É a primeira citação da Bíblia que fala sobre dízimo. Quem é Melquisedeque? Que rei é esse? Vocês escutam na ordenação dos padres: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E os estudiosos da Bíblia, os exegetas, se debateram muito sobre essa figura desse rei Melquisedeque. Não se ouviu falar dele, o reinado, o país. Chama esse rei Melquisedeque de sacerdote do Deus Altíssimo. E lá no primeiro livro da Bíblia diz que esse sacerdote mandou trazer pão e vinho. Olha Hebreus, não está ali o texto, mas está na sua Bíblia. Hebreus capítulo 7, do 1 ao 3. É Novo Testamento, viu? Que a gente poderia dizer, mas essa citação lá do Gênesis não perde a importância porque é do Antigo Testamento. Não, mas o Novo Testamento é muito importante para nós, vocês sabem disso. Muito importante para nós. O Antigo Testamento todo prepara o Novo Testamento. Se diz assim: o Antigo Testamento da Bíblia está grávido do Novo Testamento. Tudo que tinha ali era em função do Novo Testamento. A antiga aliança de Deus com o povo em função da nova e eterna aliança de Jesus com a humanidade. Veja o Hebreus, diz assim, ó: este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou, ao qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos, é conforme seu nome indica, primeiramente rei de justiça, depois rei de Salém, isto é, rei da paz. Olha o que diz mais, versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, a sua vida não tem começo nem fim, comparável sobre todos os pontos ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Por que eu quis partilhar esse texto com vocês? Porque é a primeira vez que fala de dízimo na Bíblia, lá no Gênesis, e cita Melquisedeque. Melquisedeque, que não se sabe a origem, começo, fim, de onde veio, quem é esse rei, como é que ele aparece na Bíblia desse jeito. Hebreus diz: esse rei é a imagem de Cristo, já presente, porque Cristo sempre existiu e sempre existirá. Não passou a existir depois do Novo Testamento, não.
Sempre existiu e sempre existirá. Gente, isso traz para o dízimo um valor muito grande. A oferta do dízimo, desde o princípio, foi sempre para Deus. Até quando Abraão, pela primeira vez a Bíblia cita isso, devolve o dízimo, pela primeira vez isso é dito na Bíblia, é para o rei Melquisedeque, que não é um rei da terra, que é na Bíblia uma imagem de Jesus Cristo, o rei dos séculos, o reinado sem fim. Isso deve nos alegrar muito, viu? Confirme a sua confiança do dízimo. Ainda coloquei outra passagem, veja aí, Diego, essa também é importante, é no Gênesis, o compromisso de Jacó, está em Gênesis 28, Jacó fez então este voto: se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem que empreendi, me der pão para comer e roupa para vestir, me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus, esta pedra da qual fiz uma estela, será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo que me derdes. Promessa de Jacó. Isso aí acontece, gente, naquela imagem bela da escada de Jacó, aquele sonho que Jacó tem de uma escada que vai da terra até os céus. Vocês já ouviram falar isso? A escada de Jacó. Essa escada, nesse momento acontece a promessa de Jacó. Se Deus fizer isto, se isso acontecer comigo, vejam, não é abundância, se eu tiver o que comer, se eu tiver o que vestir, se nessa viagem que eu empreender eu voltar em paz. A viagem qual é? É a viagem da vida, porque a escada de Jacó é a escada que leva de volta para o céu, é a escada que une. Promessa, dízimo é promessa. O Senhor será o meu Deus, uma iniciativa de Deus, uma adesão dos homens. Ainda adiante, Diego, tem ali, o dízimo só tem sentido como ato de fé, gente, não pode estar separado, é ato de fé. Dízimo é compromisso com Deus, é compromisso de fé. Se existe um voto, como o voto de Jacó, uma relação com Deus que é formal e a entrega é permanente. Eu farei isso por toda a minha vida. É uma entrega ao Deus de quem recebemos todas as bênçãos. Ainda adiante, Diego, o dízimo, o que é o dízimo para nós da Igreja do Brasil? Documento 106 da CNBB, vocês conhecem. Olha o que a CNBB diz: define o dízimo como uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual a comunidade assume e corresponde corresponsavelmente sua sustentação e a da igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. Dízimo pressupõe pessoas evangelizadas. Se não for evangelizado, não vai ser dizimista. Vai ser uma pessoa que vem por causa do padre, vai ser uma pessoa que vem por causa do coordenador, vai ser uma pessoa que vem e aquilo passa, quando tudo passa, padre passa, coordenador passa, animador passa. É um compromisso que tem que ser com Deus, gente. Deus, pessoas evangelizadas. Olha o que, volta aí por favor. O dízimo, não, volta aí, Diego, você adiantou. Volta ainda. O dízimo é uma contribuição motivada pela fé. Documento da CNBB 106, número 5. Motivada pela fé. A motivação do dízimo tem que ser a fé. Agora sim, pode ir adiante. Jesus e o dízimo. A gente escuta algumas críticas. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem. Muita gente critica isso. Olha só, a oferta da viúva está em Lucas e em Marcos. Quando Jesus vê aquela mulher que vem e coloca, Jesus faz uma avaliação de valor. Ela deu mais do que todos. Porque o que estava acompanhando aquela mulher era a comunhão dela com Deus. Ela acreditava em Deus e na sua providência. Dízimo vem daí, gente. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho uma comunhão com Ele. E o dízimo faz crescer esta minha comunhão com Deus. Olha, esse é muito interessante. Jesus e Pedro
pagam dízimo. Mateus capítulo 17. Lembra dessa passagem? Jesus ia chegando em Cafarnaum, o responsável pelo dízimo do templo foi cobrar a Pedro: seu mestre não paga o dízimo do templo, não? Aí Pedro disse: paga. Mas Pedro respondeu, porque Pedro era assim, então, paga, para calar o que veio cobrar lá do templo. Paga. Quando chegou em casa, aí Jesus faz uma reflexão com Pedro sobre o dízimo. Diz o que significa isso. É uma pertença. Ele lembra: o rei cobra imposto dos seus súditos da terra. Deus não cobra imposto, porque nós somos filhos. Ser dizimista é pertencer a Deus. Aí Jesus diz assim: vá pescar. O primeiro peixe que você pescar, Pedro era pescador. O primeiro peixe que você pescar, dentro dele vai ter uma moeda, 2 moedas, equivalente ao meu dízimo e ao teu. Vai lá, pega essa moeda e vai pagar o dízimo ao homem que te cobrou. O que é importante a gente ver nisso aí? O dízimo, a moeda na boca do peixe, o dízimo já está incluso em tudo que você recebe de Deus. Passa aí o slide, por favor. A verdadeira compreensão do dízimo. Dízimo não é uma despesa a mais, não é. Dízimo não é uma prestação que vence todo mês. Dízimo não é um pagamento que tenho que conseguir dinheiro para quitar. O dízimo já está comigo. Porque o que está em você, que você recebeu de Deus, o que está com você, já está incluso o dízimo, o que pertence a Deus. Ah, se essa compreensão chega até nós. Ah, se a gente assume isso. Ah, se os católicos compreendessem realmente o que é esse dízimo. Já está, meu irmão. Não se preocupa que se vai ter ou não vai ter para pagar no final do mês, não. Já está. O dízimo já está. Esse exemplo do peixe, da moeda na boca do peixe. Pescou o peixe, eu trabalhei. Pedro, como pescador, foi e trabalhou. Mas dentro do peixe já tinha a parte de Deus, que veio de Deus. Adiante. Minha experiência com o dízimo, que é o que eu vim fazer aqui, começa a partir daí, ó. Conhecer a realidade e trabalhar metas a serem alcançadas. Onde você estiver, na sua paróquia, na sua comunidade, pequena comunidade, um bairro, um município, uma cidade grande, conheça a realidade onde você está. Isso vai dar um direcionamento. Planeje, tenha metas que você quer alcançar, coordenando esse dízimo, à frente desse dízimo, auxiliando o seu padre lá na pastoral do dízimo. O que você quer alcançar? Vamos ver, vamos adiante. Chegando em Nova Cruz, que é a minha experiência atual, mas eu fiz isso em todas as outras. Chegando em Nova Cruz, qual é a população de Nova Cruz pelo censo do IBGE 2010? 35.490 habitantes. Agora estimada em 37.554 habitantes pelo IBGE. A população católica, dados de 2010, que são os mais recentes que nós temos, porque não teve censo ainda, 29.612 católicos. Quando eu cheguei lá e assumi a paróquia, a primeira coisa que fiz foi fazer um levantamento, não é, pastoral? Mandei para todas as capelas, todas as comunidades, quantos dizimistas tem, quantos são fiéis, quantos agentes estão na pastoral trabalhando. Nós tínhamos, em 2017, na minha chegada, 1.757 dizimistas. De 29 mil católicos, isso é 6% dos católicos. Eu comecei na primeira reunião, encontro com o dízimo, apresentei isso para o pessoal, disse: olha aqui, a nossa realidade é essa. A nossa realidade é essa. Nós não temos nem 10% dos católicos sendo dizimistas nessa cidade. Nós não temos nem o dízimo do dízimo nessa cidade. E começamos a trabalhar. Vamos chegar, nós não precisamos fazer proselitismo, tirar ninguém de outras igrejas. Para evangelizar no dízimo na igreja católica, nós temos muitos católicos que não são dizimistas. Então a preocupação é chegar a todos eles. É para todos.
19, sem dízimos missionários, só trabalhando a pastoral, nós aumentamos 42% do número de dizimistas, chegamos a 2.506, ainda não atingimos 10%. 2020, aumentamos 34% de dizimistas, alcançamos 3.838, passamos de 10%, chegamos a 13%, e agora que somos 4.201 dizimistas, alcançamos 14% da população católica do município. E somos a primeira paróquia em arrecadação do dízimo da diocese, vocês viram aí. Com 14% dos católicos de Nova Cruz sendo dizimistas. Gente, 14%. A gente levanta os olhos, em qualquer canto a gente vê assim de católicos que não são dizimistas. E eles precisam ser evangelizados, porque sem ser evangelizada a pessoa não é dizimista. Estão entendendo? A missão da pastoral do dízimo, como é de evangelização, como é de chegar a essa turma toda. Então, conhecer e saber onde quer chegar. Vamos lá, adiante, Diego. Passos que podem ajudar. O dízimo cresce na medida que é setorizado. A Arquidiocese de Natal quer ser uma diocese de excelência em setorização. Setorização que é justamente trabalhar pequenos grupos. A CNBB propôs as comunidades eclesiais, missionárias, pequenas comunidades. Isso tem que funcionar no dízimo, porque às vezes a gente chega, divide a paróquia no bairro X, bairro X, bairro X, mas o dízimo é só na matriz, é centralizado. Aí diz que a paróquia está setorizada. Não está. No setor tem que ter catequese. Primeira comunhão, prepara lá no setor, lá naquele bairro. No setor precisa ter pastoral do dízimo. Mas quem é que vai fazer? Escolhe coordenador lá no setor, organiza o setor, funciona lá. Quando setoriza e o dízimo fica acontecendo em pequenas comunidades, aí se vê a evangelização crescer, atingir as pessoas que não chegam no centro. Não, a gente fica com o dízimo super organizado no centro, uma mesa da partilha belíssima, um mural maravilhoso, e o povo todinho na periferia de católicos ao redor, todinho, não sabe nem o que é dízimo. Setorize. Olha, eu coloquei exemplo do sítio Curralinho. Aquele sítio lá em Nova Cruz é perto de uma outra comunidade, sítio Conceição, e o dízimo é do sítio Conceição. O pessoal do Curralinho participa da missa do Conceição, mas começamos a celebrar lá, na casa de uma pessoa, e agora vai construir a capela. Então eu disse, gente, vamos começar o dízimo. Mas nós somos de lá. Quem é de lá transfere para cá. Resultado, tinha 5 pessoas de Curralinho que eram dizimistas no sítio Conceição. 5. Aí agora está fundando o dízimo Conceição. Quantas fichas que a menina pediu? 40 pessoas do sítio vão ser dizimistas, que está sendo fundado lá no sítio deles, que é perto, sempre tiver a vida junto. Setorizar, gente. Leva isso para a paróquia, organiza isso lá, setoriza, leva o dízimo lá para as bases, para as pessoas, para atingir, para chegar. Com a paróquia, as mesas da partilha, os plantões, devem ser lugares agradáveis. Cuidado para não ter a gente da pastoral do dízimo sobrecarregado, estressado, que a sobrecarga acontece demais. Às vezes o agente do dízimo que coordena, o que é catequista, é de outro, é da liturgia, às vezes sobrecarrega demais. Mas cuidado para não ter na mesa da partilha agentes que estão sobrecarregados e por isso não são agradáveis, não conseguem acolher, não conseguem transmitir paz, alegria por estar ali. Não é culpa dele não é culpa dela não, é porque ela tem tanto que fazer, que não consegue. Lugares agradáveis, acolhedores, realmente funcionar com a escala de atividades preparada e assumida. Pelo amor de Deus, gente, é uma grande dificuldade, né, coordenadora? Aquele que está na escala, que não foi, que não vai, o dízimo que tem paróquia que funciona o dia todo, o dízimo que tem paróquia que funciona toda noite, a realidade de cada um. Precisa funcionar. Adiante, Diego. O mural do dízimo sempre bem ornamentado e atualizado.
Não chama atenção aquele mural que não tem nada de novidade para se ver. Tem uma atenção com isso, é comunicação. Flâmulas, faixas, banners, etc., devem ser utilizados somente no mês do dízimo, ou na semana ou dia de consagração. Não adianta você encher a sua capela de flâmula de dízimo, colocar tudo vermelho com tanta coisa, para ficar o tempo todo, o ano todo. Aquilo perde, não faz mais efeito. Diferente de se no dia, ou naquela semana, ou naquele mês você faz uma ornamentação. Chama atenção. Mas aquilo que permanece, os olhos não veem mais, passa a fazer parte do todo que está ali. Adiante. Com os agentes, a paróquia, a pastoral, precisa investir na formação e bem-estar dos agentes. Todo o material a ser utilizado, combustível, alimentação para os encontros de formação, devem ser financiados pelo dízimo. O agente da pastoral do dízimo precisa se sentir valorizado. É preciso ter essa atenção. O que se usa, nós temos aqui, por exemplo, quando nós começamos o dízimo missionário, foi uma pastinha dessa, mas cada um recebeu com material aqui dentro. A resposta foi muito boa. No outro ano, fizemos uma bolsinha. Todo mundo recebeu. Não é para vender ao agente. O agente vai receber. E quem vai pagar? É o dízimo da sua comunidade, da sua paróquia. Então, investir, gente. Precisa realmente ter essa atenção com os agentes. E vocês, coordenadores de dízimo, vocês têm influência muito grande no padre de vocês. Olhe, o padre, quando convida alguém para ser coordenador do dízimo, é porque é uma pessoa de confiança dele. Então senta com o padre, conversa com o padre, dá proposta. Às vezes o padre não levantou os olhos para isso, mostra experiência, diz da importância de fazer isso, diz a importância. Então, exerçam essa missão junto com o padre de vocês, viu? Exerçam esta missão. Adiante, com os dizimistas, tratá-los com atenção, acolhimento, respeito, boa vontade, evitar o anonimato. Gente, o anonimato é uma grande causa de dificuldade na Igreja Católica para a evangelização. É aquela história, na paróquia, na cidade, tem um padre que celebra aquela missa de domingo e que todo mundo vem, e que ele não sabe quem é quem, não conhece o nome, não sabe o que está acontecendo com a vida daquela pessoa. E tem dezenas de pastores evangélicos, por exemplo, que só cuidam de 100 ovelhas, 60, 200 ovelhas, e o pastor conhece pelo nome. Eles vencem o anonimato. A pessoa é chamada pelo nome, é conhecida. Então, o dízimo precisa também entrar nesse caminho de conhecer a pessoa pelo nome. O padre pode ser que não conheça, mas você, agente do dízimo, trate a pessoa pelo nome. Dona fulana, toda vez que ela chega no plantão do dízimo, na mesa da partilha, Dona fulana, seu José, João, bem-vindo, tal. Se você esquece, mas não tem ali anotado essa história do anonimato, a pessoa quer ouvir seu nome. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste o meu. Não esquecer os aniversariantes. Isso parece bobo, mas é muito importante, viu? Para vencer esse anonimato, a pessoa se sentir valorizada na missa. Se tem um apelido, diga como é, coloque na frente para o padre que vai ler a intenção, ou para o comentarista que vai ler, coloque na frente ali, né? Depois, os nomes colocados no mural, isso é importante também. O dizimista entra na igreja e o nome dele está ali. Esses detalhes que tem muita importância, a gente não pode dispensar. Adiante, na experiência de Nova Cruz, a pesquisa, como diz que foi feita com relatório de todas as comunidades, foi feito isso lá. A partilha, reuni todos os agentes, vieram todas as capelas. Quando o pessoal vem do sítio para a capela, quem paga o carro lá, eles fretam e quem paga é o dízimo. Ele não vem com o combustível dele, não. Também eles não faltam, porque nenhum coordenador, nenhum agente pode dizer a gente não foi, não. Tem dízimo, financia. Paga aquele combustível para vir.
Depois, mostrar a realidade de cada capela, de cada comunidade. Número de dizimistas, os que são fiéis, os meses que crescem, meses que diminui a devolução, o ranking das comunidades. Isso tudo é feito pelas comunidades, dentro de uma paróquia. Olha, nessa realidade, por exemplo, de ter 6%. Chegava numa capela do sítio, que eu fiz o relatório, ele mandou quantos dizimistas tem, e na reunião eu dizer: vocês do sítio X, vocês têm 12 dizimistas. Sabe quantas pessoas moram no sítio de vocês? 300 moradores no sítio. Onde é que eu fui buscar? Agente de saúde tem tudo, gente. Os agentes de saúde, olha, são... Você chega um agente de saúde, quantas pessoas tem nessa comunidade? Ele, pá. E mais coisas eles têm para ajudar a gente. Quantos estão doentes graves? Quantos estão em situação de pobreza? Eles conhecem. Aí vocês têm 300 pessoas no sítio e vocês têm 12 dizimistas na capela de vocês. Então isso é importante para ele abrir os olhos. Eita, porque às vezes a gente está muito satisfeito com o que já tem. Já paga a energia, paga a água, paga a vela. A gente está satisfeito. É importante fazer isso. O ranking das comunidades, a gente percebeu, por exemplo, ó, quando cresce e quando diminui. Sabe quando é que o dízimo, na nossa realidade, mais cresce nas capelas? Mês de maio. Como se o mês de maio é o mês dos noiteiros, e todo mundo vai ser noiteiro, e o noiteiro já contribui com alguma coisa. Como é que cresce? Deveria, como ele é noiteiro, ele já não... Sabe por que cresce no mês de maio? Porque a igreja abre toda noite, e o povo está lá toda noite rezando o terço. Como a pessoa vai, é o mês que mais eles devolvem, por causa do apelo do mês de maio. O ranking, a gente avalia tudinho, olhe, porque o seu dízimo cresceu. A diocese aqui, como o Vital apresentou, eles não têm a condição de dizer, porque na paróquia X cresceu, porque na paróquia... Eles lançam para a gente refletir, na base. Mas lá, o padre, junto com a coordenação, sabe o que aconteceu naquela capela, e o dízimo caiu. Uma confusão que teve na comunidade. Teve uma confusão entre os coordenadores, entre pessoas da comunidade. Alguma situação, enfim, a gente pode ajudar muito. Adiante. Indicar investimento necessário na comunidade. Manutenção, pintura, limpeza. Gente, cada paróquia tem uma realidade, né? Com quem fica o dízimo, quem administra. Mas olhe, às vezes o dízimo da comunidade entra todo mês e a capela está numa situação deplorável. Não tem nem como você motivar o dizimista. E dizer isso: olha, vocês precisam pintar. Padre, a gente vai fazer uma campanha para pintar a igreja. Não, precisa pintar com o dinheiro do dízimo. Porque fica na cabeça que tem que juntar. Igreja não é banco, gente, não é para juntar dinheiro, não. O dízimo é para a manutenção do que Jesus disse, o pão nosso de cada dia. Não adianta a gente querer ter uma paróquia com muito dinheiro em caixa, uma capela com uma reserva muito boa na conta, esperando o quê? Dar um terremoto e a igreja cair para construir de novo? Esperando o quê? Se a igreja está mal pintada, a igreja está suja, está faltando coisas na igreja. Tem que investir, o dinheiro do dízimo deve ser investido. Todas as formações paroquiais são financiadas pelo dízimo. Livro para catequista, apostila, material de catequese para o ano. O catequista não tem que comprar o livro que ele vai usar para dar a catequese para as crianças, não. É o dízimo que tem que comprar o livro do catequista. A paróquia distribui ao catequista cada ano uma sacola com material de catequese. Tantas cartolinas, tantas resmas de papel ofício, tantos lápis piloto, tantas... O kit para o ano que um catequista usa. Quem paga aquele kit? É o dízimo. E se a gente fizer isso, a gente vai ver a resposta, viu? Se a gente fizer isso, as atividades particulares de cada grupo ficam por conta dos mesmos. O nosso grupo quer fazer um lazer, o nosso grupo quer fazer uma atividade. É o grupo que tem que se organizar. A paróquia mantém aquilo que é a base, a formação, mas as atividades do grupo continuam financiadas pelo grupo das pastorais. O grupo de jovens quer ir a encontro X. Qualquer coisa fala com o padre, se o padre achar que deve ter um investimento naquela atividade, mas se for uma coisa do grupo, o grupo precisa se mobilizar. Não tira essa função do grupo, não.
Então, apontar luzes, o que fazer, como melhorar. Adiante, Diego. Estabelecer prestação de contas mensal como indispensável. Olhe a diferença quando se presta conta todo mês do que entrou, do que gastou, o que ficou, o que tem, de uma forma muito objetiva, direta e objetiva. Olhe, vocês não imaginam o efeito disso, quando o povo sabe. Às vezes o padre fica com vergonha porque gastou 5 contas de telefone. Tem que dizer que gastou com telefone. Isso ajuda o controle do telefone, porque sabe que vai ter que dizer. Ah, porque gastou com isso? Tem que dizer, tem que prestar conta. Quando o povo vê, o povo gosta disso. Essa transparência motiva. Quem administra o dízimo é a igreja. Não sou eu que tenho que... O dizimista não vai administrar, não. Ele devolve. Mas ele precisa saber o que é feito, o que não é. Então, essa prestação de contas mensal, ela é de muita importância. Adiante. A implantação do dízimo missionário foi um método que alavancou em muitas paróquias por onde passei. O envelope, tem um envelope aqui, ó. O envelope com a matriz, com a oração do dízimo. Padre, por que o envelope tão grande? Para fugir do carnê da prestação. Carnê de prestação da loja, carnê de prestação do que vende de porta em porta, é sempre muito pequenininho. E às vezes o dízimo pequenininho fica igualzinho, fica junto até com o carnê. E o dízimo não é um carnê de prestação. Grande por quê? Para não se perder fácil. A pessoa leva, coloca dentro de um livro e depois não sabe mais qual livro que colocou. Então é grande. Lançamos isso dentro, tem uma ficha. Isso aqui é importante para utilizar esse envelope. É a ficha do dizimista. O mês, ela está até ali, mas está pequeno, vocês não podem ver. O mês, o dizimista escreve: estou devolvendo R$50 nesse mês de janeiro. Ele assina aqui na frente que ele colocou R$50. Quando ele vai consagrar, que abre o envelope, o agente do dízimo assina. Realmente tem 50, ele assinou, e quem recebeu, e essa ficha fica dentro do envelope. O próprio dizimista acompanha. Além disso, tem aquela ficha da igreja, que fica no plantão do dízimo, e o agente copia, coloca aqui. Para a questão de organização, né? Se não vem no envelope, e aí quanto foi, quanto era. As fichas e o envelope. Adiante. Visitas domiciliares mensais. Gente, não é só mandar o pessoal para a casa do povo. Fazer o quê? Olha aqui. Temos 2 fichas, porque de cada ano tem uma ficha. E desse ano passado não foi utilizado, inclusive. Essa ficha, o agente recebe dentro da bolsinha dele. Tem uma brevíssima celebração que ele faz na casa. O que ele diz, aí ele distribui esse cartão com todos os outros que estão ali na família. É uma celebração em família. E para cada mês tem uma citação bíblica. No primeiro mês eu coloquei citação bíblicas. Nós colocamos citação bíblicas justificando o dízimo, o que é e por que está na Bíblia. No segundo ano, a gente já colocou como um cristão administra os bens, as citações bíblicas. Para quê? Para haver uma evangelização, casa a casa com os dizimistas. Inclusive, Washington, a gente vai deixar uma dessa para você depois dar para cada paróquia, só como modelo, certo? Para ajudar. Adiante, Diego. A consagração, olha ali uma foto da missa de consagração. Quando a gente implantou essa pastoral missionária, marcava-se começo do mês ou final do mês para o início do outro, os agentes saíam de casa a casa, fazendo a oração, deixando o envelope e dizendo a missa da consagração. Já era ali anunciada. Na missa, todos os agentes do dízimo iam com a camiseta. Ali, depois da comunhão, é que tinha o momento da consagração, que todo mundo levantava do lugar e deixava ali no cesto esse envelope. Depois, a pastoral de reunia, no mínimo de 3 pessoas, para contar. Isso não pôde mais ser feito quando entrou a pandemia. Mas acontecia dessa forma. Adiante, Diego. Dízimo na pandemia. Chegou
a pandemia. Todo projeto de igreja, né, se sujeitou à situação da pandemia, à imposição do que estava trazendo. E no dízimo também. Inicialmente, insegurança. Fazer o quê? Não saber como agir. Suspensão das visitas domiciliares. Não pode mais visitar, a igreja até fechou, não vai mais estar aberta. Como é que funciona o plantão do dízimo? Como é que funciona a mesa da partilha? Lá em Nova Cruz teve uma coisa interessante, viu? A ação dos dizimistas, eles passaram a jogar o envelope na área da casa paroquial. Tinha que ir lá na área da casa e recolher envelopes. Vinha o envelope do dízimo e outros envelopes que eles colocavam, botavam o nome e jogavam lá. Os dizimistas quiseram isso. A gente ficou com vergonha. E agora? Está fechada a igreja, não pode nada. Como é que a gente vai pedir que tenham que vir? Mas eles tomaram essa iniciativa, fizeram isso. A gente teve que abrir em alguns momentos para que eles fossem lá devolver. Mas com todo cuidado com o contato. Adiante, Diego. Durante esse período de pandemia, a gente deu algumas motivações. Por exemplo, gente, nesse mês, quem for devolver o dízimo, na igreja, nas capelas, em todo canto, vai receber uma máscara. Foi a primeira coisa que a gente fez. Porque havia uma dificuldade do povo. Usa máscara, não usa, tem gente que não quer usar, e a necessidade era grande, e aquela briga de TV, serve, não serve, é para usar, não é para usar. Foi uma maneira do dízimo ajudar a motivar o povo. Todo dizimista recebia uma máscara dessa, que a gente colocou aqui, ó, dízimo, partilha na fé, prevenção na vida. Cada máscara dessa saiu por R$3. Foi distribuída, foi investimento do dízimo nele e no dizimista. A gente passou a ver um monte de gente agora andando, usando uma máscara que ele ganhou lá no dízimo. O vidrinho com álcool gel, passamos um mês, lançamos o vidrinho com aqui adesivado com o dízimo. Tudo isso para quê? Primeiro porque a pessoa tinha que levar para a igreja, foi a motivação. Ande com o seu álcool gel, o dízimo. Então, ia ao encontro desses gestos carinhosos, né? Muito importante. Na matriz, passamos a rezar pelos dizimistas que se devolviam no dia anterior, durante aquela semana. A missa da terça. Quem veio ontem devolver o dízimo? Fulano de tal, fulana de tal, estamos rezando hoje por vocês. Eles estavam acompanhando em casa, porque não podiam vir para a igreja. E as comunidades começaram a marcar semana ou dia para a comunidade receber o dízimo. Foram técnicas, métodos usados. Adiante, Diego. Importante demais, ó, meios de comunicação, rádio e redes sociais. Temos duas rádios FMs, Curimataú e Agreste. A Curimataú, todo dia de 8 da manhã, transmite a missa. Era um programa religioso que eu fazia, que se transformou na missa, por causa da pandemia. É um momento de comunicação de todo mundo. Chega em todo canto, todo comércio, todo carro, onde a pessoa ligar. Rádio Agreste transmite a missa dominical, junto com a Curimataú. A Pascom transmite diariamente uma atividade da Pascom muito intensa, viu? Todo dia aquela transmissão, de maneira que nossas redes sociais cresceram muito. O Facebook da nossa paróquia tem 49 mil seguidores e decolou com a pandemia, quando o povo teve que ficar em casa. O YouTube, nosso canal, a TV Imaculada Conceição, 15 mil seguidores. E o nosso Instagram tem 5 mil seguidores. Isso cresceu com esse investimento, né? Muito importante a comunicação. Adiante, Diego. O momento atual, como é que nós estamos agora? Dentro da pastoral missionária, do dízimo missionário, como é que estamos? Voltamos a distribuir os envelopes. Fazendo a visita como antes? Não. Entrando na casa para rezar com a família? Não. O envelope é apenas distribuído. Providenciamos uma sacola para higienizar o envelope. Higieniza quando sai, quando chega na casa da pessoa, a pessoa deve também jogar o álcool. Depois, quando volta para a igreja, o plástico. Então o envelope agora vem aqui dentro, vem plastificado. Foi a maneira de chegar, de voltar a fazer o dízimo missionário. Dentro do envelope vai uma oração. Cada mês a gente lança uma. São José,
Aí aqui atrás tem a oração que o dizimista vai fazer em casa, acompanhando o padre na missa diária das 8 horas. A gente marca uma semana de consagração, e naquela semana, quando termina a missa, o padre, agora os dizimistas em casa, vamos consagrar o dízimo. Aí tem as orações próprias, reza a oração do envelope e diz: agora procure a sua capela, a sua comunidade, onde você é dizimista, e entregue o seu envelope. No outro mês lançamos Jesus Misericordioso. Cada mês está indo dentro do envelope o cartão que ele vai rezar. Isso tem dado uma resposta muito boa, viu? A oração de consagração feita na igreja, a semana paroquial do dízimo. E naquela semana paroquial, que cada capela estava tendo seu dia, sua semana, mas ficou uma semana para todo mundo. Naquela semana, a capela abre pela manhã, abre à tarde, e à noite tem oração, terço, ou se já tem adoração na quinta, adoração, no dia que tem texto dos homens, mas pelos dizimistas, para motivar que eles possam ir à noite, consagrar, e que se possa rezar por eles. Não perca essa dimensão pastoral, que não é só receber o dízimo, mas é uma preocupação com a evangelização. Então isso está sendo muito bom. Adiante, Diego. A gente reuniu para fazer a avaliação do primeiro mês. A nossa coordenadora aqui, Laudicélia, ela fez um levantamento com todas as capelas depois da primeira semana paroquial. Olha o que aconteceu. Mais de 50% dos dizimistas da paróquia devolveram nesta semana. De 4.000 dizimistas, mais de 2.000 dizimistas devolveram durante a semana. Olha a resposta. Quando nós tínhamos aquela missa da consagração, se o dízimo da matriz, vamos supor, é 20 mil reais, naquele domingo da consagração, entrava entre 7 e 9 mil reais. Quase a metade do dízimo entrava somente na missa do dizimista. E agora a semana de consagração. Uma capela de um sítio alcançou na semana 99% dos dizimistas. Só um não foi consagrado naquela semana, que estava tendo a motivação pela rádio todo dia, a oração de consagração. 5 capelas alcançaram 80% dos dizimistas, devolvendo naquela semana. Quase todas as capelas alcançaram mais de 50% dos dizimistas. Então foi um sucesso, gente. É uma coisa realmente que funciona. E mesmo tendo aquela semana paroquial, a mesa da partilha, o plantão do dízimo continua o mês todo. Vai lá, quem não veio naquela semana, vai vir até o final do mês. Mas aquela semana é a semana forte. A semana que se fala em dízimo, que se explica, que se coloca, que se toca a partir disso aí. Adiante. Aí, nós temos o primeiro lugar geral da arquidiocese, da nossa paróquia. A gente partilha isso, é para o final de tudo, dizer para vocês, olha, isso que a gente está vivendo, tem uma resposta, na evangelização, no tocar as pessoas. Então já é o segundo ano. No primeiro ano, também quando a diocese publica aqui a planilha, a gente não deixa pouco lá não, a gente faz uma movimentação grande, para que levante a estima do dizimista de Nova Cruz, que ele sinta realmente. Primeiro ano fizemos essa camiseta, foi lançado, ganhamos, estamos no primeiro lugar, fizemos uma camiseta para comemorar. Atrás, Nova Cruz, rainha do Agreste, rainha da partilha, um selo de primeiro lugar no ranking da arquidiocese. E a máscara também. Por que isso? Para o dizimista sentir, olha só, o nosso dízimo, nós somos uma cidade aqui do interior, olha a importância que existe para nós. Segundo ano, como o Vital lançou agora, continuou no primeiro lugar, mesmo com a queda de 3% na arrecadação, no geral. Mesmo assim, ainda estão. Fizemos essa camiseta que nós estamos todos usando aqui de garoto propaganda, olhe, Paróquia Imaculada Conceição de Nova Cruz, forte na partilha. E atrás, Pastoral do Dízimo, primeiro lugar. Isso é para motivar, é para levantar a moral do pessoal, porque é para eles, né? É para a pessoa se sentir que o seu esforço, que o seu dízimo mensal
tem uma resposta já na terra, porque a resposta do dízimo é no céu. A resposta do dízimo é no céu. É o que o Jacó prometeu. É o que Jacó, se eu voltar em paz para casa. Mas isso se faz para dar uma levantada. Fizemos missa de ação de graças, mandamos um cartão de agradecimento para cada dizimista. Inclusive tem um cartãozinho aí que a gente, não, distribuiu, já distribuiu, Washington? A gente trouxe um cartãozinho de Jesus com um coração, e ali naquele coração escrevi o nome do dizimista, esse aqui, ó. Mandamos para cada dizimista esse cartão com o nome dele aqui no coração, cada pastoral escreveu. Objetivo: fazer com que o dizimista se sinta bem, né? E se sinta reconhecido e valorizado. E terminando, Washington, na hora marcada, feliz ano jubilar, 25 anos, gente. Olhe, vocês aproveitem este ano, dinamizem, se entreguem, sejam fortes, converse com os padres de vocês, envolva-os, dê ideias, apresentem coisas que uma boa conversa possa tocar o coração, e que esse ano jubilar seja um ano assim de muita evangelização. A festa já começa hoje. Então já comece hoje a se programar o que é que você vai fazer na sua comunidade para celebrar o ano jubilar. Porque até a pastoral diocesana precisa dessa iniciativa de cada lugar, de cada realidade. Porque cada realidade é muito diferente, muito diferente. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu era pároco em Santa Cruz, fui transferido para cá, para a catedral, em 2009. Lá em Santa Cruz a gente comemorou, 2008 por aí, que a gente atingiu 10 mil reais de dízimo. Foi uma festa. 10 mil reais o dízimo lá na matriz de Santa Rita. A gente tinha 2 mil dizimistas e atingiu 10 mil reais. Aí eu cheguei aqui na catedral, uma organizada no dízimo, graças a Deus, Chaguinha, que tinha vindo morar em Natal antes de mim, que lá era nossa coordenadora lá do dízimo. A gente conseguiu que ela viesse ser coordenadora aqui na catedral, não foi, Chaguinha? Ainda continua você a coordenadora daqui ainda? Ô, glória! Coordenadora aí na catedral. A gente aqui com trabalho, 200 dizimistas, atingiu 10 mil reais. Eu fiquei olhando, mas é uma realidade diferente demais, capital para interior, não é? A gente tem no interior 2 mil dizimistas atingir 10 mil reais de dízimo. Na capital a gente chega, não sei se todas as paróquias, porque tem muitas realidades dentro da cidade como Natal, mas chegar a 200 dizimistas, já atingiu o dízimo de 10 mil reais, que lá no interior, numa cidade como Santa Cruz, a gente precisou de 2 mil dizimistas para conseguir atingir. Para ver como a coisa muda. Tudo que está sendo dito aqui tem que ser aplicado numa realidade onde você vive. Não tem receita pronta, é você que vai fazer acontecer. A função da pastoral diocesana é motivar, é apresentar ideias, é dar luz, mas vocês é que fazem acontecer lá na comunidade, do jeito de vocês, do jeito que a sua comunidade responde. Uma coisa que funcionou muito bem em um lugar, não serve para nada em outro. Uma reflexão que se faz em um ambiente e às vezes em outro não tem fruto nenhum. Vejam, mas é importante cada um abraçar isso. Né? O lema: ai de mim se eu não evangelizar. Para cada coordenador, para cada agente da pastoral, ai de mim se eu não fizer acontecer isso. Nós somos os dizimistas e agentes do ano jubilar, dos 25 anos. Vamos deixar uma marca positiva. Vamos fazer bonito, vamos fazer a nossa parte, que hoje está nas nossas mãos. Deus quis, hoje está nas nossas mãos. Então vamos fazer bem feito. Amém?